Olá, seja muito bem-vinda, você que está com a gente aqui no SBT News. Esta é mais uma edição do Pod News, preparada com todo carinho para você. Eu sou Ariane Bittencourt, muito obrigada desde já pela sua companhia. A gente vai juntos pelos próximos minutos e hoje recebendo um convidado ilustre aqui nos estúdios do Pod News em Brasília. Estamos com o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, antes de tudo, muito obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda de vocês é super cheia. Obrigada por ter vindo até aqui. Eu que te agradeço, Ariane Bittencourt, agradeço o convite e com alegria que participo do seu programa. Muito bem, a gente tem muitos assuntos para tratar hoje com o ministro, a gente vai falar, claro, também um pouco de política, mas tem muito a discutir sobre a agricultura familiar, reforma agrária, o acordo entre Mercosul e União Europeia, que está aí em vias de ser ratificado e que pode beneficiar muito também os agricultores familiares do nosso país. Então fica com a gente porque é um assunto que muito nos interessa. Ministro, eu começo te perguntando sobre um tema recente que acabou ganhando repercussão nacional porque demorou muito para se desenrolar, né? Houve a destinação de uma fazenda no Paraná, a gente está falando de cerca de 34 mil hectares para a reforma agrária. Foi um acordo que foi conseguido depois de décadas, o senhor me disse 3 décadas mais ou menos de tentativa de negociação, de um vai e vem. Quero entender por que esse acordo e essa situação específica lá do Paraná é tão importante, ganhou essa relevância nacional e como que esse acordo pode servir de exemplo para que outros acordos, outras mediações nesse mesmo modelo possam acontecer pelo país. Ariane, é o maior assentamento do Brasil, Fazenda Araupel, no Paraná. Ela ficou conhecida quando o Sebastião Salgado, aquele fotógrafo, faleceu. Ele tirou a foto do MST entrando na fazenda pela porteira, uma foto emblemática, e daquela garota, que era o grande símbolo da reforma agrária. E 30 anos que esse conflito vem se arrastando pelo judiciário, e nós fomos para o judiciário e dissemos, a gente topa fazer um acordo, e mostramos os termos do acordo. Um acordo muito favorável à sociedade brasileira, porque nós sugerimos 1/3 do preço que eles estavam estimando, né? E, por sua vez, o proprietário demoraria muitos anos para receber aquele valor que ele estimava daquela propriedade, né? E dentro desse conflito tinha uma área pública também. Então, quando fizemos o acordo, resolvido o acordo, o proprietário vai receber o ano que vem o valor integral, não vai parcelar em 20 anos. Tá. E, ao mesmo tempo, os agricultores terão esse assentamento e acaba o conflito. Tem uma foto desse proprietário, porque esse acordo judicial foi transmitido, e ele, proprietário, ajoelhado, feliz com o acordo. E os agricultores também, porque nós agora vamos assentar 2.000 agricultores, e ali vai ser a maior área reformada do Brasil, com 7.000 agricultores no oeste do Paraná. E é uma sinalização de paz no campo. Quando o Estado não se omite e quando as partes acordam, você gera paz no campo, e ali pode ser uma grande área de desenvolvimento das famílias, do Estado, porque as grandes áreas de reforma agrária no Brasil, bem-sucedidas, geraram desenvolvimento. A Serra Gaúcha é um exemplo, o interior de São Paulo é outro exemplo, e ali vai ser certamente uma área de muito desenvolvimento. O senhor fala muito, usa muito essa expressão da importância da paz no campo, né, e de como alcançá-la, e o que o governo tem feito para isso. Inclusive, o governo anunciou para esse ano de 2026 algo em torno de 2,5 bilhões de reais para a reforma agrária. E aí eu te pergunto, ministro, se vocês têm uma meta de assentamentos até o final deste mandato, e como que vocês têm feito para garantir que, para além dessas terras, esses agricultores tenham também acesso à infraestrutura básica, condições para que ali eles possam, de fato, se desenvolver e ajudar, por conseguinte, no desenvolvimento do país também. Ariane, nós tínhamos uma meta de 30.000 famílias
nos anos de 23, 24 e 25. Chegamos a 28 mil. Então, no final do ano passado. Agora, em janeiro, janeiro, chegamos a 28 mil famílias atendidas pelo Programa de Reforma Agrária, né, com novos lotes. Nós também tínhamos uma meta de 350 mil famílias incluídas no programa. Chegamos a 250 mil. Já cumprimos 78% da meta dos 4 anos. Então, vemos cumprindo. Paz no campo, porque na medida em que você resolve o conflito, as pessoas não resolvem o conflito pelas suas próprias mãos, mas o Estado entra e normalmente o conflito é resolvido num consenso entre as partes. Então nós estamos resolvendo esses conflitos. As mortes no campo no Brasil diminuíram em 72% nos anos de 23, 24 e 25, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, né? E para nós, reforma agrária não é só terra. A reforma agrária é terra, moradia, financiamento da produção, quando possível também orientação técnica, assistência técnica e extensão rural, um apoio para a formação de cooperativas e acesso a programas de compras públicas, né? Então a gente diz que os programas de reforma agrária, para dar certo, eles têm que nascer em berço de ouro, tem que ter um enxoval de políticas públicas para que essas famílias superem a pobreza, a fome, a miséria e passam a se desenvolver na medida em que acessam bem serviços de educação e de saúde e que atraia o jovem para a permanência no campo. E para a meta de assentamentos, vocês têm até o fim deste mandato? Então, como eu te disse, de inclusão de famílias, são 350 mil famílias até o final do mandato, já cumprimos os 78%, 250 mil famílias. Uhum. E assentamentos novos, nós temos uma meta de 60 mil, já fizemos a metade, como era a nossa programação até o ano de 25. Perfeito. Ministro, a gente vive num tempo, num momento em que, muitas vezes, mais do que você só dar a informação correta, você precisa correr atrás das informações falsas, das fake news, e corrigi-las, e muitas vezes é um esforço exaustivo para que você consiga dizer que uma coisa não é aquilo que alguém disse que ela é, não é? E tivemos recentemente nas redes sociais algumas manifestações fazendo referência justamente à desapropriação de fazendas e de terras aqui no Brasil para atender a interesses XYZ. Então, houve algumas manifestações que o senhor, inclusive, foi às redes sociais, usou, né, ali o seu espaço para que pudesse desmenti-las a respeito da alegação de que terras privadas estavam sendo desapropriadas à torto e à direita, sem o obedecimento, a observância de critérios para que se atendesse ao interesse de grupos, de movimentos sociais e de qualquer forma. O senhor desmentiu essa informação. Quais são os critérios usados hoje para a desapropriação de uma terra ou de terras? E por que, nesse caso específico, o senhor sentiu a necessidade de se manifestar publicamente para dizer que não era como as pessoas estavam ali se movimentando para alegar? Olha, Irene, veio uma informação de que nós estaríamos desapropriando terras produtivas para a reforma agrária. A Constituição impede. Nós estamos dentro de um país democrático, então nós não desapropriamos terras produtivas, nós só desapropriamos terras improdutivas ou que são objeto de conflitos. As terras improdutivas, e nós estamos procurando pagar à vista. Por que nós estamos procurando pagar à vista? Porque assim você cessa os conflitos. Você resolve rapidamente e nós temos critérios muito rígidos de avaliação de terra. E também nós temos e somos obrigados a respeitar um critério de seleção que é feito abrindo editais públicos para a seleção das famílias.
Então, nós não estamos desapropriando terras produtivas. 2, nós estamos pagando à vista as terras que nós estamos desapropriando. E 3, nós temos um critério de seleção público que é regido pela lei. Isso nós só tivemos que fazer. Todos os governos passados não tiveram que fazer. Nós tivemos que fazer a seleção mediante um critério público. E é por isso que eu fui às redes sociais dizendo, olha, é fake news quem está dizendo que nós estamos desapropriando terra produtiva, tomando terra de alguém. Não, nós estamos respeitando a Constituição. Tanto que não há um questionamento jurídico às nossas compras, né, que estão sendo feitas com o maior rigor técnico. E a seleção respeitando o rigor técnico e a legislação também. Então, nós tivemos que responder que são fake news, porque hoje você tem muitas pessoas que se prestam a fazer a circulação de notícias falsas na sociedade brasileira e no mundo. E nós precisamos esclarecer as verdades dos fatos. Ministro, o senhor falou em uma das suas respostas sobre a questão de tentar manter os jovens no campo, não é? A gente teve um movimento muito inverso, não é, em anos anteriores, e historicamente, né? Você vê muitas vezes o jovem que nasce no campo, os pais tentam de tudo para que esse jovem possa prosperar fora dali, muitas vezes, né? Entendendo que ele vai conseguir obter melhores condições de vida ou melhores condições para a família se ele for para a cidade e conseguir ter acesso ao que se tem acesso em grandes centros urbanos. Existe um interesse, um esforço do governo em oferecer meios para que o jovem fique no campo também e possa se desenvolver ali? Ariane, esse é o grande programa nosso. É atrair o jovem para um trabalho decente, um trabalho onde ele incorpore as tecnologias, a mecanização, a tecnificação, ele possa começar a trabalhar com tecnologias digitais, com drones, com estufas, com irrigação digital, com máquinas modernas, e que o resultado econômico seja melhor do que se ele for para uma grande cidade, na periferia dessa grande cidade, que ele não teria tanta dignidade, tanto prosperidade quanto ele teria no campo. Ao mesmo tempo, prestigiando modelos de educação modernos, como a escola família agrícola, com a pedagogia da alternância, onde ele possa estudar e possa agregar valor ao trabalho da sua família, ou fazer uma escola técnica, ou fazer uma universidade e voltar para a sua propriedade. Ao mesmo tempo, temos um programa de financiamento do acesso à terra para esse jovem. Por exemplo, se o pai falece e há uma partilha da terra com os irmãos, o irmão que queira ficar no campo, ele pode comprar a terra dos demais irmãos ou comprar a terra de vizinhos. Então, temos o financiamento e temos um Pronaf jovem. Por isso, nós queremos que o campo seja chique para esse jovem que quer ser reconhecido. Legal. Ministro, a gente acaba já migrando um pouco da reforma agrária para a conversa sobre a agricultura familiar especificamente. O Plano Safra, a gente pode falar sobre ele porque tem muita coisa para falar. O Plano Safra da agricultura familiar, 2025-2026, ele atingiu um valor recorde de 89 bilhões de reais, salvo engano. E quero saber de que forma que o Ministério acompanha a chegada desses recursos na ponta, não é? A gente acompanha vários debates a respeito de gastos públicos. Se a gente vai ali, anda um pouco mais na esplanada até o Congresso, muitas vezes a gente ouve vários questionamentos a respeito da importância de, por exemplo, as emendas parlamentares chegarem na ponta e cumprirem os seus objetivos reais, não é, de melhorias. Como que acontece esse acompanhamento? Porque a gente vê que é um montante muito expressivo para o Plano Safra da agricultura familiar, mas como acompanhar para que, de fato, esse montante chegue lá no pequeno agricultor, naquele que está todos os dias ali trabalhando e produzindo? Ariane, nós tivemos,
termos de valores, 225 bilhões em crédito para os agricultores familiares. Foi um aumento de 47,5% no governo do presidente Lula. O que o presidente Lula fez? Ele aumentou o valor do financiamento agrícola e diminuiu os juros. Os juros são subsidiados hoje. Por quê? Porque nós precisamos ter comida na mesa do povo, até porque aumentou a renda salarial. Um dos índices no governo do presidente Lula é a maior renda salarial da história do país. E quem tem aumento de renda, é o primeiro investimento que vai fazer em alimentação da família. Então tem que ter comida barata. Então nós temos 3 dados: aumentamos o crédito agrícola, aumentou a renda das famílias e teve deflação nos alimentos. Por quê? Porque aumentou a produção de alimentos. Esse é o dado que a gente averigua se esse dinheiro está sendo bem empregado. É a quantidade de alimentos que é produzido. E nós temos recorde de safra no Brasil, né? Esse dinheiro não é um dinheiro dado, esse é um dinheiro que é retornável. Tem que retornar o pagamento desse financiamento agrícola, né? E a agricultura familiar, ela responde por cerca de 1.000 produtos que vão à mesa do povo brasileiro, né? Porque comer é sinônimo de cultura. Cada lugar você tem um alimento diferente, né? No mesmo alimento, o que é a comida que o amazônida gosta não é a mesma comida que o gaúcho gosta. Então você tem que produzir. Até porque o nosso país de dimensões continentais, até as culturas são diferentes. São diferentes. Então nós temos que promover essa cultura, e esse é um dinheiro muito bem empregado, porque o agricultor familiar, ele produz naquela região o alimento daquela região, circuito curto de produção e comercialização, o alimento fresco, in natura, né? E assim nós temos o melhor emprego que tem, o melhor crédito agrícola que tem, é o Pronaf. Tanto que a indústria de máquina diz que quem está puxando o crescimento da indústria de máquina no Brasil é o agricultor familiar, é o Pronaf. E, ministro, o senhor falou sobre a importância de levar tecnologia e modernização para o campo, até para conter essas pessoas que lá estão, para incentivá-las e dar para elas condições de trabalho dignas e fazer com que, de fato, o campo se torne cada dia mais produtivo, né? Qual que é o gargalo que se encontra hoje, o entrave para você levar drone, máquina de ponta para essas pessoas? Então, nós dobramos o crédito agrícola para mecanização, né? Nós tivemos 91% de aumento no financiamento de máquinas nesse período do presidente Lula, né? E assim nós já batemos o recorde de mecanização, nós já batemos a meta de tecnificação, que era de 47%, e de 26% de mecanização previstos. O que nós estamos fazendo é ajustando o financiamento para o pequeno. Então, por exemplo, você quer comprar uma pequena máquina, até R$100 mil, o juro é de 2%. Tá. 3 anos de carência, 7 anos para pagar. Isso é um dinheiro de pai para filho, que é um juros negativo, um juros subsidiado. Está 15% da Selic. Sim. Aqui você paga 2%. Então, nós já quase dobramos o financiamento e batemos a meta de 47% de tecnificação. O que é tecnificação? É drone, é irrigação, é estufa, e mecanização, é trator e implemento. O ministro me contava sobre um programa de embriões, ministro, que promete justamente nesse eixo e nessa intenção de promover a modernização, a tecnificação no campo, facilitar especialmente a vida de quem cria, por exemplo, gado. O senhor me dizer que com esse programa a pessoa vai ter acesso, esse criador, enfim, a animais já geneticamente... Como é isso? O leite. Ele é muito importante para a agricultura familiar. Certo. Porque é do leite que ele vai pagar as contas. Que ele produz todo dia, recebe todo dia e paga as contas todos os dias. E o agricultor familiar,
ele agora terá acesso à melhor genética animal do Brasil e do mundo, que o Brasil já tem. Nós estamos fazendo um programa, o presidente Lula já anunciou, 300 mil embriões de gado leiteiro. Tá. Né? Várias raças, tem o Gir, tem o Sing, tem outras raças que são muito produtivas. Então, um agricultor que tem uma vaca que dá 5 litros, ele vai receber o embrião e, numa geração só, essa vaca, a bezerra, vai dar 15 litros, 20 litros, até 30 litros. Isso permitirá um ganho de produtividade para esse agricultor infinito, tendo em vistas que ele vai receber a melhor genética. Porque o Brasil tem a melhor genética, mas o agricultor familiar não tem acesso a ela. E o nosso programa é exatamente para promover o acesso ao agricultor familiar dessa genética por meio de embriões. Porque quando ele faz a inseminação artificial, ele vai demorar 5 gerações para ter um gado puro. Nessa aqui, a primeira geração, ele vai ter um gado puro. Brilha os olhos, Ariane, do agricultor familiar, quando nasce uma bezerra por origem na proprietária. Ela é registrada, você entendeu? É como se você recebesse um Porsche, você ganhasse um Porsche. É o que está acontecendo agora com esse programa de embriões. Isso já está, o programa já está valendo. Ele já está valendo, mas agora a gente vai dar um impulso a ele com esses 300 mil embriões, né? Carimbando recursos nossos do Ministério, do Pronaf, e trazendo os parceiros, o SEBRAE, o SENAR, a ANATER, para juntos entregarmos 300 mil embriões na agricultura familiar brasileira. Sensacional. Muito bom. Ministro, vamos falar de Mapa da Fome. O Brasil saiu, no ano passado, do Mapa da Fome, inclusive conquista aí que foi, e ainda é, muito celebrada e citada pelo presidente Lula, por integrantes do governo como um todo. E o senhor tem dito que o papel da agricultura familiar na queda dos valores dos alimentos é um papel crucial, porque muitas vezes a gente está fora do mapa da fome, mas ainda convive diariamente com uma situação de insegurança familiar em várias partes do país, né? Então, levando em conta essa ponderação que o senhor sempre faz, né? Como que os nossos agricultores familiares podem ajudar para que a gente, para além de estar fora desse mapa, o que é uma conquista absurda, de fato, realmente precisa ser celebrada, como que eles podem nos ajudar a também tirar cada dia mais gente de um contexto de insegurança familiar, que não é alimentar, que não é de fome, mas que é de necessidade e de dificuldade de ter acesso aos alimentos. Então, Ariadne, obrigado pela sua pergunta. O Brasil saiu do mapa da fome da FAO. Isso é, tinha 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar grave que deixaram de ter essa insegurança alimentar. Vários instrumentos contribuíram. Um deles foi o Bolsa Família. O segundo, a geração de empregos. A terceira, o Pronaf. E o fortalecimento da agricultura familiar. E cada vez mais que aumenta a renda do povo, ele investe em comida. E sair do mapa da fome não quer dizer que está garantida a soberania alimentar, que está garantida a alimentação saudável da população. Porque uma parte da nossa população ela ainda come ultraprocessados, come miojo, se alimenta de refrigerante açucarado. E então nós temos que mudar esses hábitos e, ao mesmo tempo, ofertar alimentos de maneira acessível para que ele coma legumes, verduras, frutas, tubérculos, né? E recupere a tradição da alimentação conforme os seus ancestrais, né? E, enfim, nós temos agora um imenso desafio de oferecer alimento de qualidade na mesa do nosso povo.
Ministro, vamos falar um pouco sobre esse acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente sabe que é um acordo que se arrastou aí por um tempão, cerca de 26 anos. Foi assinado em meados de janeiro lá no Paraguai, mas a assinatura não é o ponto de chegada ainda, né? Ele precisa ser ratificado, passar pelos parlamentos dos países do Mercosul, precisa avançar também no Parlamento Europeu. Mas aqui a gente já vê uma movimentação de muito otimismo, desde a assinatura, claro, porque foi um feito muito aguardado por décadas, e a gente vê uma movimentação já muito grande dos grandes produtores, das grandes indústrias e todos os cálculos e expectativas de como que essas tarifas mais baixas vão nos ajudar e nos beneficiar. Como que o agricultor familiar vai ser beneficiado desse acordo? Ele vai ser beneficiado porque abre-se um mercado de 800 milhões de pessoas para a venda dos seus produtos. Então, o agricultor familiar agora ele tem que encher os olhos dele e brilhar os olhos dele para oferecer os seus produtos para esses mercados. Por exemplo, a Europa, ela tem tarifas para o café torrado e moído, mas para o café em grãos não. Agora não terá tarifa nem para o café torrado nem para o café moído. Então o mercado de café ele se abre para o agricultor familiar. Hoje é um mercado deficitário. Hoje você tem mais demanda do que oferta no mercado de café. Isso vale também para frutas. Isso vale para legumes. Então, nós temos um grande horizonte para a agricultura familiar, que precisa produzir e, para agregar valor, se enquadrar, se encaixar nos modelos internacionais de venda, né? E, para isso, eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem, né, ao abrir esse mercado europeu para os produtos brasileiros. Você acha que o nosso agricultor familiar hoje está pronto para vender os seus produtos para os europeus ou para quem quer que seja? Eu acho que ele tem uma parte que está pronta e uma parte que precisa ser apoiada para se modernizar e se aprontar para esse mercado. Mas esse agricultor, percebendo que vai abrir um mercado, ele também pretende dar esse salto de modernização na sua produção para oferecer para o mercado internacional. Ministro, o senhor, o governo, receia que esses entraves agora nessa segunda etapa do acordo nos levem a perder mercados? Digo isso porque, por exemplo, recentemente a Índia também conseguiu firmar um acordo histórico e muito esperado com a União Europeia, abrindo as portas aí para mais um mercado e talvez ampliando a concorrência com a gente, quando o foco é a venda dos nossos produtos para a União Europeia em específico. O senhor acha que se demorar muito para esse acordo deslanchar, passar nos parlamentos e seguir todo o trâmite, a gente pode ficar para trás, ou que o que já foi feito até aqui está muito bem azeitado e haverá mercados para os nossos produtos, independente de quanto tempo leve para esse acordo de fato ser efetivado? A minha opinião é que esse acordo está tramitando num tempo bom. Nós, no final do ano, tínhamos temor que eles não assinassem o acordo. E eles assinaram o acordo. Depois, somente a França ficou contra o acordo. A Itália, que estava bambalhando, resolveu endossar o acordo. Então, a Europa inteira quer o acordo. E, por último, as tarifas do Trump atrapalham muito a Europa e o Mercosul. E acho que as tarifas do Trump vão ajudar com que nós aceleremos esse acordo. A Europa está com muito medo do Trump, tá certo? Não? E acho que ela vai, portanto, acelerar a votação nos parlamentos desse acordo.
Ministro, rapidinho antes do nosso próximo intervalo, queria fazer mais uma pergunta com relação a essa produção. Vocês têm uma iniciativa que, salvo engano, Quintais Produtivos, não é? Que abre a possibilidade de suporte para que as mulheres produzam nas suas residências. A gente vive num momento em que tem uma campanha muito forte do governo federal, especificamente, contra os altos números de feminicídio, contra a violência contra a mulher. Inclusive, recentemente, durante a abertura do ano legislativo, a gente teve esse tema sendo trazido do feminicídio na mensagem presidencial enviada ao Congresso. Os presidentes da Câmara, do Senado também falaram sobre o combate ao feminicídio. E a gente sabe que muitas vezes o ciclo de violência e essa tragédia que é o feminicídio acaba se perpetuando e se iniciando numa dependência financeira, não é? Porque vai para além de outras dependências psicológicas, enfim. Como que esse programa funciona na prática e como que ele pode ajudar também a empoderar, encaminhar essas mulheres para uma independência financeira e completa, também, obviamente, ajudando lá na ponta a cessar ou evitar que se perpetuem esses ciclos de violência. Então, Ariane, alimentar é um verbo feminino. E as mulheres estão tomando a frente na agricultura brasileira, né? E nós já financiamos 93 mil quintais produtivos nesses 3 anos, 23, 24 e 25. Quando a gente prometeu 23 mil, eu fiquei com gelo no estômago, achando isso, a gente não cumprir. E cumprimos e vamos ultrapassar, porque nós prometemos para os 4 anos 90 mil quintais produtivos e em 3 anos já entregamos 93 mil. E aqui a emancipação da mulher econômica, de não dependência do marido. Em outras palavras, ela pode ter a sua renda própria, a sua emancipação e não admitir qualquer tipo de violência no âmbito doméstico, não é? Porque se pela dependência ela convive com essa violência, aqui ela vai ter independência econômica para não aceitar esse tipo de prática. E nós temos que apoiar a mulher e também fazer uma campanha para que os homens mudem o seu jeito de ser, para que nós possamos vencer o machismo, aceitar a liderança feminina. A liderança feminina não nos diminui, nós só crescemos. Se você tiver uma mulher líder na sua casa, é riqueza. Você aprende com ela vai ajudar a iluminar os teus caminhos, né? E por isso que nós temos que vencer essa cultura da violência contra a mulher, do feminicídio, né? E vencer a cultura do machismo. E isso precisa ser martelado na cabeça dos homens. Os homens têm que aprender que é bom ter mulheres que iluminem os seus caminhos. Mas estamos em um ano que não é um ano comum, o ano de 2026, ano eleitoral. A gente sabe que já há muitas movimentações acontecendo, pré-campanhas, pré-candidatos se colocando e muitas movimentações. Tivemos, há poucos dias, a abertura do ano legislativo em Brasília, inclusive, uma mensagem presidencial que foi enviada ao Congresso Nacional, em que se teve ali, ministro, um aceno, eu diria, do Palácio do Planalto para o Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado, elencando, claro, ali as suas prioridades, seus desejos para esse ano legislativo, mas também conclamando ali as presidências das duas casas para uma relação amistosa. Ao mesmo tempo, a gente teve e tem, volta e meia, uma discussão em torno das emendas parlamentares, né? O senhor, que tem mandato de deputado federal, está licenciado porque está ministro, mas sabe que essa discussão é uma discussão que se arrasta. A gente tem, volta e meia, alguns ministros questionando, não é? Analisando a questão do orçamento e questionando essas emendas. A gente teve recentemente a própria ministra Simone Tebet, colega sua de Esplanada, falando que há um sequestro
não é, do orçamento por meio dessas emendas. O senhor também já deu algumas declarações críticas a elas. Qual que é a sua posição atual? Tivemos nessa abertura do ano legislativo o presidente Hugo Mota saindo em defesa das emendas, que são ali uma forma de dar voz ao povo e tudo mais. O senhor acha que o Congresso sequestra uma fatia do orçamento com as emendas parlamentares? Acho que sim. Eu acho que inviabiliza as políticas públicas, esse nível de captura do orçamento por emendas parlamentares. E as emendas parlamentares pulverizam os investimentos. Se você quer fazer investimentos mais fortes, você tem que concentrar os recursos para fazer investimentos mais fortes. E quem decide o orçamento é o parlamento. Ele que decide. Então, por que ele decide e depois distribui de uma maneira pulverizada? Eu acho que as emendas parlamentares teriam que diminuir os seus valores para chegar num nível razoável para que você pudesse retomar a atenção nas políticas públicas de um país que tem necessidades ainda muito importantes. Você acha que há uma falha na distribuição dessas emendas? A falha é no volume. É muito alto. Um parlamentar, ele não... O centro do parlamento é o debate parlamentar, é debater. E assim, o que está havendo é uma inversão, diminuiu o debate e colocou no lugar dele distribuição de recursos, não é? A minha opinião é que devia diminuir o valor das emendas e devolver esses recursos para as políticas prioritárias do país, para a agricultura familiar, para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento do país, para a ciência e tecnologia. E não ficar distribuindo isso em base social para promover a reeleição. Você acha que uma revisão no volume dessas emendas reacomodaria os poderes? Acho que sim. Acho que o problema hoje é a quantidade que muda a qualidade. Você entendeu? Não? Tem muito recurso destinado a isso que é tirado de áreas prioritárias da sociedade brasileira. Ministro, como eu disse, o senhor tem mandato de deputado, deputado eleito pelo PT em São Paulo, e o senhor faz parte desse grupão de ministros que vão deixar o governo agora nos próximos meses para que possam se dedicar às suas campanhas. O senhor fica até quando do governo? Eu fico até dia 4 de abril, em acordo com o presidente Lula. O presidente Lula estimulou um grupo de ministros a disputar as eleições. Então, eu vou disputar as eleições e fico até o dia 4 de abril, quando me licenciarei, volto para a Câmara e vou disputar as eleições de 2026 como candidato a deputado federal em São Paulo. Essa decisão do senhor e de outros ministros, que o senhor disse que foi encorajada pelo presidente Lula, é com esse objetivo de fortalecer as bases estaduais? É isso. Eu acho que os ministros, quando saem para as disputas estaduais, eles reforçam o debate, reforçam a chapa, reforçam a defesa do governo e do nosso projeto. Então, quero pegar o gancho, aproveitando essa resposta do senhor, o senhor que é deputado por São Paulo, a gente está vendo um pequeno nó, né, na situação de São Paulo, quando a gente pensa especificamente na situação do governo. Temos ali, do lado da oposição, Tarcísio de Freitas, governador, dizendo publicamente que será candidato à reeleição. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores tem total interesse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja o candidato do governo ao governo do Estado. Haddad já deu algumas declarações dizendo que quer ajudar o presidente Lula, mas que não está muito convencido ainda desse movimento. O quão importante é, na avaliação do senhor, ter esse movimento e essa presença do Fernando Haddad lá em São Paulo, fazendo frente a Tarcísio de Freitas? Então, o prazo para definição de candidaturas é junho. Então, não tem como amadurecer até junho. Por isso, eu sou contra pressionar algum candidato. Mas nós temos um timão, Ariane. Pensa bem,
nós temos para disputa em São Paulo Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Marina Silva, A própria Simone Tebet, e temos também o ministro Márcio França. Nós temos um timão. E na política, como no futebol, não existe jogo ganho. Domingo passado, todo mundo achava que quem ia ganhar o jogo aqui em Brasília era o Flamengo. E o Corinthians ganhou e ainda deu um show. Ganhou tranquilo. Deu um show. Então, São Paulo é a mesma coisa. Eu acho que nós temos condição de ganhar o governo de São Paulo. E o senhor acredita que essa configuração está em vias de se desenhar? Está em vias de se desenhar, vai ser desenhada com tranquilidade. O maestro é o presidente Lula. Então, acho que o tempo vai resolver esse problema em sentido positivo. Ministro, a gente tem o presidente Lula que vai tentar a reeleição ao Palácio do Planalto. De outra parte, a gente vê o que parece ser uma direita fragmentada. A gente tem o senador Flávio Bolsonaro, ungido ali pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que seja o nome do bolsonarismo na tentativa de fazer frente ao presidente Lula. Mas a gente tem outros vários nomes, né? Temos aí governadores, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Eduardo Leite, outros nomes que vêm se colocando e sinalizando que também querem, a despeito da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, ter algum tipo de protagonismo nessa disputa. Essa divisão, o senhor acha, favorece a candidatura do presidente Lula? O presidente sempre fala que não escolhe candidato, né? O candidato da oposição, que ele vai disputar com quem tiver que disputar e vai em frente. Mas como que o senhor vê esse cenário que está posto hoje para a disputa ao Planalto? Eu acho que você definiu. A oposição vem fragmentada para disputar as eleições presidenciais contra um candidato que tem a preferência, é forte e querido da sociedade brasileira, que é o presidente Lula. Então, acho que a fragmentação da oposição mostra a ausência de projeto, a ausência de unidade entre as oposições para enfrentar o presidente Lula. E, nesse sentido, eu creio que favorece muito a eleição do presidente Lula, a fragmentação da oposição. E olhando um pouco mais para frente, ministro, o senhor que faz parte dos quadros do PT, uma crítica que a oposição costuma fazer, especialmente quando confrontada com esse cenário de várias possibilidades, é que o PT se concentra, e boa parte da esquerda, na figura do presidente Lula, que não haveria, para eleições futuras, nomes alternativos num horizonte ali curto, porque ao longo dos últimos anos o grande nome da esquerda e do PT, indiscutivelmente, sempre foi o presidente Lula. O senhor acha que, de fato, houve ou há algum tipo de falha ou de estratégia errônea no sentido de concentrar tanto na figura do presidente essas forças da esquerda e do PT? Ou o senhor acha que há uma diversificação e há outros nomes que em eleições futuras para a presidência podem se colocar em posição forte para conseguir o voto do eleitorado? Ariane, que bom ter o presidente Lula. É como se a seleção brasileira no passado, tendo o Pelé, reclamasse de ter o Pelé. Como se a seleção argentina reclamasse de ter o Messi. Nós temos o Lula. Que bom ter a maior liderança do Brasil. Agora, nós temos muitos outros. Nós temos um timaço. Em 2018, quem disputou as eleições foi o Haddad. Sim. E brilhou, né? Aquela facada que mudou o rumo daquela eleição. Mas o Haddad estava liderando aquelas eleições. Temos muitos outros quadros que possam disputar o Brasil. Agora temos unidade, não estamos fragmentados. Quem está fragmentado são eles, né? Eles que têm dificuldade de renovar. Veja, 18, o candidato deles foi o Jair Bolsonaro. 22, o Jair Bolsonaro. 26, o Jair Bolsonaro não pode ser candidato. Aí veio para a fila o Ratinho, o Zema, o Caiado, mas eles puseram o filho do Bolsonaro. Então,
Eles não têm unidade tão fragmentadas e nós temos o maior líder, né? E temos também um timaço que pode oferecer nomes e vai oferecer no futuro para o Brasil. Ministro, e caminhando aqui para o final da nossa boa conversa, com a saída do senhor do governo, para que possa se dedicar à sua campanha a deputado federal mais uma vez, como que fica o ministério? O presidente Lula que vai definir. Eu não tenho como adiantar, tendo em vista que, em última instância, quem escolhe o sucessor é ele. Então, eu vou, num tempo certo, ele deve me procurar para a gente conversar sobre os nomes. Mas haverá continuidade nos trabalhos? Eu espero isso, porque a unidade da nossa equipe que está fazendo um excelente trabalho. Tá aí. Você que nos acompanhou, a gente teve esse Pod News, esta edição aqui com essa conversa com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor, pela visita aqui ao nosso estúdio em Brasília. Volte sempre ao SBT News. Eu que te agradeço. Você é uma grande jornalista e é uma honra participar, Ariane Bittencourt, de um programa como o seu. E quero mandar um abraço aos telespectadores do seu programa. Obrigada, ministro. Volte sempre. Obrigada a você, viu, que nos acompanhou em mais esta edição do Pod News. A gente se encontra na próxima semana. Valeu demais pela sua companhia, hein? SBT News, você já sabe, hein? O fato como ele é.